Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa TV Escola Jaboatão. Eu sou Mário Antunes, professor de Língua Portuguesa do módulo 3, e hoje estudaremos o gênero textual notícias. Mas antes, como de costume, vamos rever nosso desafio, vamos relembrar nosso desafio da aula passada. Foi solicitado a vocês que escrevessem 5 palavras terminadas com izar. Izar com Z e izar com S. Então eu trouxe aqui para vocês dois quadros com algumas respostas possíveis. Então veja que eu coloquei aqui analisar, improvisar, alisar, pesquisar e revisar. Só relembrando que essas palavras são grafadas com S e não com Z, porque na palavra primitiva ela já possui a letra S. Então, analisar é com S, porque análise também é com S. Improviso, liso, vejam que dá em alisar, pesquisa, pesquisar. Então, todas as vezes que nós tivermos uma palavra primitiva que seja gravada com S, esse S ele permanece também na palavra derivada. Ok? Quando nós tivermos palavras que não sejam gravadas com S, nós utilizaremos a letra Z, como é o caso aqui de atualizar, que é uma palavra derivada de atual. Atual não possui a letra S no seu final, então por isso nós gravamos com Z, assim como canalizar, eternizar, fertilizar, simbolizar e utilizar. Tudo bem? Espero que todos tenham conseguido fazer essa nossa atividade. Agora vamos ao assunto de hoje, nosso tema de hoje, que é o gênero textual notícias. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Aviso meteorológico. A APAC indica continuidade da chuva em Pernambuco neste sábado. A população residente em áreas de risco deve seguir as orientações da Defesa Civil do município. A previsão do tempo da Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, divulgada na manhã desta sexta-feira, 4, indica continuidade das chuvas durante o período da noite e ao longo do sábado, com o aumento gradual dos acumulados de chuva no decorrer do dia, com intensidade moderada e ocasionalmente forte em todo o estado de Pernambuco. O órgão disse também, por meio de nota, que a população residente em áreas de risco deverá seguir as orientações da Defesa Civil do seu município. O sistema meteorológico, conhecido como distúrbio ondulatório de leste, deve provocar mais pancadas de chuva em todo o litoral e áreas do agreste, enquanto no sertão, o acoplamento com o VECAM, vórtice ciclônico dos altos níveis, também poderá gerar chuvas com intensidade moderada. Ok? Então, isso que eu trouxe para vocês aqui é um exemplo de notícia. O que é que vem a ser notícia? A notícia é um gênero textual jornalístico. Por que jornalístico? Porque ele é veiculado em suportes específicos para a divulgação de notícias, reportagens e informação de modo geral, como jornais, revistas, sites de internet que sejam voltados a informar as pessoas sobre os fatos. Então, a notícia é um gênero textual jornalístico, no caso, é um texto narrativo e informativo, pois relata um fato e transmite informações sobre determinado tema. A função da notícia é informar fatos atuais e de interesse interesse social. Bem, como o próprio parágrafo aqui já diz, a notícia ela tem que ser algo atual, tem que ser algo do momento. E isso talvez seja uma das características principais, mais importantes, que a diferem de outros gêneros textuais jornalísticos, como, por exemplo, a reportagem. A reportagem ela é um texto um pouco mais trabalhado, um pouco mais elaborado. Então, por conta disso, ela pode ter um certo delay, pode ter um certo atraso, por assim dizer, em relação à notícia.
A notícia tem que ser algo do momento. A notícia tem que ser um fato que aconteceu de forma contemporânea. Eu não adianta, para que eu vou dar uma notícia, por exemplo, de algo muito antigo, algo passado? Não, notícia, ela sempre vai se retratar, sempre vai informar algo que aconteceu naquele momento ali e que interessa à sociedade. Tudo que nós falamos, assim, tudo que eu posso escrever em um jornal é notícia? Não. Qualquer assunto serve como notícia? De jeito nenhum. Para que a gente possa ter uma notícia efetiva, uma notícia real, é preciso que haja como dizer, a relevância do assunto. Para que eu possa dar uma notícia, essa notícia tem que ser relevante, tem que ser importante, tem que ser algo que o meu leitor queira saber. Né? Então, é algo relevante sempre para a sociedade. Nem todo fato é notícia, apenas aqueles fatos que são relevantes. Então, a notícia também busca ser objetiva e apresentar o fato de maneira rápida, contando o que realmente interessa para o leitor logo no início do texto. O autor de uma notícia tem como principal objetivo escrever um texto fluido, sem repetir informações. Sua função é contar de maneira clara e objetiva os pontos importantes sobre o assunto que está escrevendo. Então, como principal característica da linguagem, né, empregada na notícia, é justamente a concisão e a clareza, a objetividade. Na notícia não há espaço para a subjetividade, para o literário, para o imaginário, porque ela tem que retratar exatamente os fatos e apenas os fatos, não a opinião, não o posicionamento. Ok? Então, o texto que segue o gênero textual notícia, ele tem que ser imparcial. O autor não deve defender o lado A ou B sobre o tema que está escrevendo, ao falar sobre o seu posicionamento sobre o assunto. Lembrando que nem toda notícia, na verdade, eu acho que quase todas as notícias, né, não tem um lado A ou um lado B a se posicionar. É simplesmente um fato que está sendo contado, que está sendo narrado. Tá bom? Então, outro aspecto importante da notícia é que o texto é baseado no sistema de pirâmide invertida. As informações mais importantes são dadas logo no primeiro parágrafo. Por isso, o primeiro parágrafo da notícia, conhecido como lead, é um dos trechos mais importantes deste gênero. Então, por que é que há esta inversão? Por que é que logo no início todas as informações importantes são logo fornecidas pelo texto? Justamente para que o leitor ele possa decidir, ele já pode ter aquela informação de forma simples, de cara, para que ele possa decidir se aquele tema, se aquele assunto é de seu interesse ou não. Então, ele só vai continuar aquela leitura se ele considerar que aquela informação, que aquela notícia é de seu interesse. Então, a ideia é justamente essa, dar logo as informações básicas daquela notícia para que o eleitor decida sobre a continuidade ou não da leitura daquele texto. Se faz parte de seu interesse, se faz parte do seu cotidiano, digamos assim, da sua vivência, ou não. Ok? Então, os temas de notícias podem variar em assuntos como economia, cultura, política, saúde, entre outros. Esse gênero pode ser encontrado em jornais, revistas, internet e outros meios de comunicação. Então, como está dizendo aqui, pode-se falar na notícia, pode-se abordar temas como a economia, política, saúde. Então, assim, não existe um círculo fechado em relação aos temas que são abordados em notícias. O que existe há relevância ou não há relevância no que vai ser noticiado. Então, tudo que for relevante pode ser uma notícia. Bom? Então, aqui é a estrutura que nós temos do nosso gênero textual notícia.
o que eu falei para vocês anteriormente sobre a pirâmide invertida, onde o título tem a intenção de atrair o leitor e a lead, né, que é aquele nosso primeiro parágrafo, que sempre vai ter o resumo, digamos assim, da minha notícia. E essa lead, ela sempre tem que responder a algumas perguntas, como por exemplo, o que, onde, por quê, como e quando, para subsidiar a decisão do leitor em continuar ou não. Então, após esse parágrafo, nós vamos ter o desenvolvimento, onde são aí sim detalhadas essas informações. Tudo bem? Então, pessoal, agora eu vou deixar para vocês mais um desafio sobre a nossa aula de hoje. Não é? Eu gostaria que vocês lessem uma notícia e identificassem, destacassem tanto o título dessa notícia quanto a lead da notícia. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula aqui na TV Escola Jaboatão.